Bastam algumas gotinhas para o ar poder voltar a entrar pelas narinas e aquela sensação de entupimento passar. Só quem convive com alergias, inflamações nas mucosas do nariz, sabe o poder de influência que um bom descongestionante nasal pode ter em sua qualidade de vida. Essa influência pode ser medida nas bolsas, gavetas e criados mudos de seus usuários. Os frasquinhos contendo substâncias vasoconstritoras como a nafazolina e a oximetazolina estão em todo lugar. Não há viagem de final de semana que se sustente sem uma unidade extra na mochila, nenhuma caminhada mais longa possível ou noite tranquila sem uma boa aplicação para desobstruir as vias aéreas. Os congestionantes nasais, eles são medicamentos que foram criados para o alívio da obstrução nasal, o nariz entupido. E para fins de doenças como rinite, sinusites, alguns resfriados. Eles usados adequadamente de 3 a 5 dias, eles vão promover um bom alívio dos sintomas, e estará em segurança para o paciente estar usando esse medicamento nesse período. O que acontece? Que muitas pessoas usam por um período maior e com isso vai criar um efeito rebote, que é a chamada popularmente dependência, que a pessoa vai usar a medicação para promover o alívio dos sintomas, mas logo que passa o efeito do medicamento, o nariz entope novamente. Então, com o passar do tempo, a pessoa vai tendo que usar cada vez mais essa medicação para promover esse alívio, criando então, reafirmando a dependência. O que acontece? Essas medicações, elas possuem em sua fórmula vasoconstritores nasais, ou seja, elas aplicadas no nariz, contraem os vasos, com isso o nariz desentope, desobstrui e promove esse alívio. Só que essa medicação ela não fica restrita apenas no nariz, ela cai na circulação sanguínea e pode atingir outros vasos, como por exemplo os vasos do coração. E ao atingir os vasos do coração pode provocar uma arritmia cardíaca ou até mesmo, se uma pessoa tiver uma predisposição, um infarto. E também comumente, pode também provocar hipertensão, a pressão alta. Não é exagero dizer que esses hábitos caracterizam uma dependência dos descongestionantes. Não é só psicológica, como também química. Isto porque o uso contínuo desses medicamentos, que deveriam ser aplicados em período de no máximo 3 dias, causa justamente o efeito inverso do esperado por seus usuários. Uma congestão crônica provocada pela substância é a chamada rinite medicamentosa. Outro problema é a dessensibilização, que ocorre quando o corpo para de reagir com as doses máximas recomendadas em bula. Você já está usando esse medicamento há mais de uma semana e sente-se que a falta dele te causa uma angústia, que você não vai respirar, uma ansiedade, um receio, um medo, de que não vai conseguir voltar a respirar, tendo que usar toda vez o medicamento, provavelmente você já está viciado. São mais de 85 medicamentos oferecidos no mercado que oferecem essa ação rápida, com base nesse tipo de substância, de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Não são apenas os hipertensos que devem cortar os descongestionantes de sua lista de compras. Correm risco também se usarem gestantes, pacientes com doença cardíaca ou na tireoide, diabéticos, quem possui glaucoma e rinite crônica. Para o otorrinolaringologista Gil César Paiva, uma boa estratégia para deixar o uso dos descongestionantes é a diluição do medicamento em soro fisiológico. Certo, o desmame ele é feito de uma forma bem simples. Você pega esse medicamento, esse vasoconstritor, e dilui em solução fisiológica nasal, soro fisiológico. Você vai colocando o soro e com isso vai diminuindo a substância, e a pessoa vai se tornando cada vez menos dependente dessa forma. Existem diversas medicações consideradas seguras para aliviar a obstrução nasal, o nariz entupido. Podemos citar 2 mais comuns. Primeiro, o corticoide nasal, que são aqueles sprays nasais. Hoje em dia tem várias marcas nas farmácias, Podemos citar, por exemplo, Noex, Buzonide, Nasonex, Avanus, entre outros. E os antihistamínicos, que são os famosos antialérgicos. Mas deve-se lembrar que antes de usar qualquer medicação, o médico especialista deve ser consultado, porque a obstrução nasal é um sintoma, não é uma causa. Então, existe uma doença por trás desse sintoma, que deve ser investigado.
O vício nessa substância é comum na Espanha. Por lá, os usuários chegam a se reunir em grupos online e pessoais para discutir formas de se livrar do uso da oxmetazolina, a fórmula mais difundida no país para o efeito descongestionante. O médico ainda explicou quais as causas do nariz entupido e quando procurar um otorrino. As causas mais comuns nas crianças seria o aumento da adenoide, popularmente chamado pela população como carne esponjosa, né? Temos os desvios de septo, que é o nariz torto. Temos também pólipos nasais, podem ter no adulto também tumores nasais. E a hipertrofia dos cornetos nasais, que são estruturas responsáveis por filtrar e umidificar o ar que a gente respira. E como que o otorrino pode ajudar nesses casos? Então ele pode identificar então a causa, né, a doença de base, e com isso ele vai poder indicar o melhor tratamento, seja um tratamento com medicamentos ou seja um tratamento com alguma intervenção cirúrgica, alguma cirurgia. Alguns casos pode ser a associação das duas coisas, o medicamento e a cirurgia. Em uma publicação oficial, a Anvisa informou que os descongestionantes têm eficácia e segurança aceitáveis testados durante o momento de registro das substâncias, mas alerta que, ainda que utilizados corretamente, podem ocorrer eventos imprevisíveis, desconhecidos e até mesmo graves decorrentes das aplicações.